Olá pessoal, começando aqui a live de hoje, conversar com o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o famoso príncipe, descendente aí da família real brasileira, ele que acompanhou muito de perto aí a aprovação aí do Plano Mansueto, originalmente Plano Mansueto, né, sofreu várias alterações. A gente vai querer ouvir dele aí quais as impressões desse texto final. Olha o deputado aí, tudo bem? Tudo bem, Renato? Como é que vai? Me ouve bem? Muito bem, você? Ótimo, aqui também está perfeito. Tá bom. Obrigado aí por aceitar esse convite, conversar com a gente hoje. Acho que tem bastante assunto, né, deputado? Muita coisa, 2 semanas aí bem intensas. Muito bem. Bom, o deputado aqui por São Paulo, né, do PSL, muito bem votado, por sinal. E ontem acompanhou de perto tudo que foi votado no famoso Plano Mansueto, esse plano aí de auxílio aos estados e municípios brasileiros nesse período de crise. Originalmente era um plano mais restrito, né, que já vinha desde o ano passado, porque os estados estão quebrados há muito tempo. E com toda essa questão aí do coronavírus, ele foi bastante modificado ao longo das últimas semanas e está gerando muita discussão sobre o que foi aprovado, se é realmente algo interessante, se vai gerar um rombo fiscal ainda maior lá na frente. Eu começo, deputado, perguntando para o senhor o que você achou do texto final. O senhor votou contra, né, essa aprovação, esse texto final. 70 deputados somente, se não me engano, foram contra. Então, enfim, em linhas gerais, queria a tua impressão sobre o texto final e o que teria sido melhor, então, para aprovar no lugar disso, nesse momento que a gente está vivendo aí de crise fiscal e com esse problema todo do vírus. Obrigado, Renato. Bem, essa semana a gente teve 2 votos importantes, que foi não é Plano Mansueto, né? Deixou de ser o Plano Mansueto, né? De tanta alteração que houve, virou um plano de resgate de estado e município. E a Teve outra gente chamando coisa... de mãe Sueto, né? Exato. E teve também a carteira verde e amarela. Então, se eu puder caracterizar essa semana, nós tivemos aí um pequeno avanço com a carteira verde e amarela, flexibilizando um pouco a burocracia trabalhista, para que as empresas possam temporariamente contratar, e futuros, não é os atuais, não vai mexer nos direitos adquiridos dos atuais, mas sim dos futuros contratantes, né? Contratados, desculpa. Uhum. Então, enfim, mas podemos entrar nesse assunto depois. Então, teve um pequeno avanço aí. Agora, no retrocesso, a gente retrocedeu muito com esse plano Mansueto, né, que foi votado no início da semana. Então, o que eles transformaram? O plano Mansueto, que era um plano de equilíbrio fiscal, que era para você ter o ônus e o bônus. Você tem um ônus que você vai ter a União ajudando num processo de estabilização fiscal, ou seja, daria crédito e daria linhas para que você possa agir com mais tranquilidade na sua composição ou recomposição estrutural. Significa o quê? Diminuir custos. Diminuir custos hoje no dicionário significa você reduzir os maiores impactantes custos da máquina pública. Hoje o que é? Previdência, funcionalismo público e, claro, tem também estatais ali. Os estados e municípios têm suas pequenas estatais e autarquias. Isso precisa ser Uhum. reduzido. Qual foi o lobby feito aqui pelos Estados Unidos? Não reduzir nada, tirar completamente o ônus do negócio e só dar o bônus, só dar crédito, só dar crédito. Então, ampliar as linhas de crédito, ter mais injeção direta, ter mais, dar aval a financiamentos que os estados e municípios tenham que tomar para fazer seus investimentos. E claro que hoje Ou seja, se eles não pagarem, quem assume seria a União. se eles não pagarem, se eles não arrecadarem também. Então você imagina que o Estado de São Paulo pode fechar completamente, falar para todas as lojas e empresas do Estado de São Paulo, fechem, não trabalhem absolutamente nada, porque a União aqui vai recompor o nosso ICMS, que é o maior Mandar tributo conta para a aqui. viúva. Entendi. Exatamente. Então tira até o incentivo do gestor de ser gestor. E acho que é um aval. Primeiro, é um aval. Os prefeitos e governadores estão avalizando que eles são gestores incompetentes. Eles estão avalizando Tá. isso. Tá? Não é Entendi. o caso. Não Mas, é o mas caso. Tem deixa eu fazer muito um gestor bom, contraponto tá? aqui. Tem Eu muito ouvi gestor bom. muito.
eu ouvi muito, deputado, ao longo aí desde segunda-feira à noite, quando foi a votação, muitos deputados disseram que, olha, o texto melhorou. Ele foi muito alterado nas últimas semanas, ficou bem ruim, ninguém estava gostando, e aí retrocedeu as partes mais importantes dessa bomba fiscal, vamos dizer assim, e que por isso, então, vamos aprovar, porque não é o ideal, mas é o que temos. O que dizer em relação a isso? Faz sentido essa defesa, essa Não, argumentação? não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Por quê? O plano Mansueto era de equilíbrio fiscal. E a função da União era somente de auxílio nesse processo de equilíbrio fiscal. É a mesma coisa que você vai fazer uma limpeza de casa, da sua casa vai estar melhor depois da limpeza, só que para fazer a limpeza custa um dinheiro, custa alguma coisa. Mas você vai estar numa situação, depois dessa limpeza, muito mais capaz de pagar o custo da limpeza e de pagar as contas antigas que você tinha. Não é nada disso que está na mesa. Você empurrou para frente o que está na mesa é mais gasto. No final desse processo, os municípios dos estados vão estar fiscalmente pior e vão estar em balanço em termos de volume de dívida que eles vão ter que pagar com a União, vai ter maior ainda, eles vão estar ainda mais insolventes. Então é uma grande responsabilidade, até como gestor. Por isso que eu estou criticando aqui os municípios e os governadores. Vai ser pior para os municípios, para um gestor de verdade, que seja ele um governador, seja ele um prefeito, de fazer isso após essa benesse, ou esse incentivo moral, como chama-se em inglês, é moral hazard, né? Você toma dinheiro subsidiado e porque ele é um dinheiro subsidiado e não tem um custo muito alto, você acaba fazendo más decisões em função disso. Então, temos que limitar isso. Os estados, se querem autonomia, se querem de fato serem responsáveis pelo aquele dinheiro que é deles, eles que apresentem planos que são planos sustentáveis e não planos utópicos, seja qual for, e manda aí a conta para uma entidade superior. Isso é sinal de incompetência. Então, eu acho que essa situação toda que a gente está vivendo vem muito à tona aquela discussão sobre o federalismo, né, deputado? Então, você tem governadores aí querendo tomar certas atitudes, seja de lockdown ou os que querem já começar a reabrir de alguma forma, e fica essa polêmica, o quanto que o presidente pode determinar que os estados têm que seguir essa ou aquela política, sem entrar no mérito aqui de qual que está certa, mas enfim, está rolando aí uma guerra de competências, aí, de quem tem a legitimidade para determinar qual vai ser a política adotada, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, aí os dois estados mais rebeldes, vamos chamar assim. Agora, eu sou a favor até de que os estados tenham essa independência para tomar a sua própria decisão, desde que também eles possam arcar com as consequências, né? Porque senão é muito fácil você ter a liberdade de definir se você vai ficar mais 2, 3 meses parado e não ter depois que pagar essa conta, né? Mandar a conta para Brasília. Você acho que tem uma posição muito forte também em relação a essa questão do federalismo, né? Porque é o famoso mais Brasil e menos Brasília, que a equipe econômica fala muito disso, né? Exatamente. Essa questão federalista, ela é de suma importância que a gente tenha esse debate de uma maneira madura, de uma maneira séria, que de fato dê responsabilidade, e com responsabilidade vem custo. Não é que com responsabilidade vem benesse. É isso que a gente tem que tirar aí dessa discussão, limpar um pouco o ar aí no que significa autonomia dos estados. Tem que haver responsabilidade, arcar com custo. Se o Estado tomou decisões que vai levar à quebradeira geral do Estado, o Estado está sozinho. Previdência está incluído nisso, tudo isso. Exatamente. Se tomou aí decisões, por exemplo, agora, sinalizando que vai haver esse dinheiro, esse trem da alegria aí entrando, esse pacote de ajuda dos estados e municípios, o que você já vê? Notícia de governador fazendo reajuste do servidor público. Então, isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Isso é uma afronta à sociedade que paga os impostos. Isso é uma afronta ao erário público. Então, é exatamente isso, esse tipo de moral hazard, de você ter uma dinâmica contrária ao que seria moral. Né? Exatamente quando você cria esses incentivos, essas distorções absurdas. E você, como gestor, é um tapa na cara do bom gestor. Existem bons prefeitos, até alguns bons governadores. Agora, eles avalizando esse projeto,
eles estão dando um tapa em si próprios, dizendo eu sou incompetente, não tenho capacidade de agir autonomamente aqui, preciso do governo federal. E foi incrível como os governadores se uniram, e alguns governadores foram até bem francos, olha, nós decidimos que a União vai nos ajudar. Então, pô, isso aí, basicamente, para qualquer governador que se preze como gestor, isso assinou que é incompetente. Então, temos que prestar atenção aí na reeleição desses mesmos, tá? Entendi. Porque, de fato, o gestor não tem nada. Bom, a situação agora é a seguinte, foi aprovado na Câmara, e agora esse texto vai para o Senado, não é mesmo? Eu não sei, até ouvi um barulho aí que o Davi Alcolumbre não vai pautar da maneira que está. Como é que está essa tramitação aí? Você tem informações mais detalhadas, deputado? Bom, eu espero que o Senado seja o adulto aqui desse processo todo, porque a Câmara, de fato, agiu de uma maneira totalmente irresponsável. Isso é uma crítica que eu faço aí aos meus colegas. Acho que 70 deputados dos 513 têm alguma valorização do equilíbrio fiscal. Os outros 400 e tantos deputados, eles se comprovam como, se colocados aí em uma situação de ter responsabilidade orçamentária, cuidado com eles, viu? Porque eles não vão hesitar em quebrar esse orçamento e violar esse orçamento. Eles não têm rigor orçamentário. Basicamente é isso. Porque quem vai estar assumindo esse custo do Mansueto é a União. E está especificado o valor que a União vai assumir de custo efetivo. Estão dizendo aí que é 80 bi, já tem outros dizendo que é 180 bi, já vi outros estudos dizendo que é 220 bi. Então, ou seja, não tem limite superior, não tem uma trava. E a Câmara não fez esse juízo de valor. A Câmara é o pior lugar para fazer esse juízo de valor. E os 430 deputados aí se comprovam que violariam qualquer orçamento. Não tendo lei para frear, eles violariam qualquer orçamento se colocados aí numa prefeitura, se colocados aí num governo de estado, ou até mesmo na presidência. Eles não têm rigor fiscal nenhum. Então, prestemos aí atenção a esses que votaram a favor desse plano Mansueto, porque, de fato, equilíbrio fiscal não é prioridade. Prioridade é atender aí ao trem da alegria e as demandas fisiológicas dos prefeitos e governadores, e usam aí o coronavírus como pano de fundo, né? Uma grande falsidade. O que eles estão falando de coronavírus é uma grande falsidade, porque não precisa você salvar 5.500 municípios dos seus próprios balanços deficitários para você atender o coronavírus. Você poderia fazer muito bem um plano federal. Olha, vamos gastar até 40 bi ou até 50 bi e vamos soltar o dinheiro aonde o problema existe. Existem aí 500 a 1.000 cidades que têm, de fato, problema com o coronavírus. Vamos soltar a partir de gatilhos específicos desses municípios. Não precisa salvar os estados e salvar os municípios. Não tem. Então, veja como foi usado errado. E muitos desses aí deputados caíram nessa narrativa. Não, vamos ajudar aqui o coronavírus, então temos que salvar os Estados Unidos. Não tem que fazer isso. O governo federal não pode ser levado por essa conversa fiada aí, porque estão se aproveitando de uma pandemia séria para fazer algo que é totalmente imaturo. Então, vamos lembrar que é ano eleitoral, né, deputado? Esse ano, ano de eleições, a gente nem sabe se vai mudar a data, o que vai acontecer, mas enfim, não podemos deixar de lembrar esse detalhe, que não é um detalhe. Então vai saber como é que esse dinheiro vai ser usado também, para que fim vai levar tudo isso. Um detalhe importante é que programas como e canais como o seu, do Ranking dos Políticos, está aqui para informar a população da verdade. Por quê? Como esse pessoal da velha política e age através de cabo eleitoral, de partido, de mídia tradicional, eles acham que ele montando uma narrativa dentro do plenário, aquilo vai ser verbalizado para a população através da mídia tradicional, que, sim, em função do combate ao coronavírus, vamos aqui a salvar os estados. Nada disso. E esses canais estão aqui para exatamente apontar a verdade. Então, agradeço o tempo por isso. Bom, vamos ver o que o Senado vai fazer, então, em relação a isso. Lembrando que os senadores, eles são os representantes dos estados, né, dos governos estaduais, e geralmente é a casa revisora, né, é a casa que pega ali os projetos que passam primeiro pela Câmara e fazem os ajustes necessários e torna o projeto melhor, mais maduro, né? E lembrando também que ainda tem a possibilidade dos vetos presidenciais. Então,
os principais pontos aí, passando do Senado, passando pelo Senado, o presidente Jair Bolsonaro pode determinar os vetos que aí voltam para serem votados individualmente. Então a gente espera que esses excessos, essas cláusulas aí que incentivam a falta de responsabilidade sejam sanados, porque, enfim, era um problema já latente, que já existia, como eu disse, desde o ano passado, mas a gente não pode aproveitar aí essa questão toda, essa crise que a gente está passando, para abrir a porteira, porque é sempre essa conta chega lá na frente e a gente sabe quem paga, né, deputado? Bom, o outro assunto que rolou ontem foi o tal do contrato verde e amarelo. Você já comentou dele um pouquinho no início da sua fala, mas vamos relembrar então. São condições mais fáceis, né, menos burocracia para contratar, principalmente jovens, né, até 29 anos, se não me engano, e é uma coisa temporária também, e a gente gostaria até que essas condições fossem permanentes, né, porque quanto menos burocracia, a gente entende que só vai ajudar o trabalhador e não aquela ideia errada, no nosso entender, que, não, você tem que ter os seus direitos preservados e tal, você acaba prejudicando muito o emprego. Tem uma frase até que o presidente fala que eu acho que faz sentido, que você prefere ter muitos direitos e não ter emprego, ou ter o emprego com menos direitos, né? O que foi aprovado em linhas gerais também? Essa sim foi uma boa decisão da Câmara. Qual é o seu sentimento em relação a isso? Então, foi um pequeno avanço, eu vou dizer, ele é brando, ele não resolve o problema. Temos, de fato, sim, um problema de legislação trabalhista extremamente interventora, muito limitadora. Veja que boa parte dos artigos era para permitir as empresas e para permitir o trabalhador a trabalhar e permitir as empresas a contratar. Veja a loucura, a situação que nós estamos. Então, já partimos de uma posição em que há restrição total. A CLT age de uma maneira ditatorial e uniforme. Também aqui uma grande crítica aonde o debate está sendo travado. Na União, não existe com um país continental e tão diversificado como o nosso a competência de regulamentação entre trabalho e emprego ser da União. Olha o federalismo aí de novo. Exatamente. Isso sim é um debate federalista com responsabilidade. Transfere integralmente a responsabilidade de acordos trabalhistas, da realidade trabalhista, para os estados, porque cada estado tem uma dinâmica trabalhista diferente. Um tipo de atividade mais predominante, tem uns que são mais rurais, outros são mais industriais, perfeito. Exatamente. Uns são pesqueiros, outros são turismo, outros são agricultura. Então, existe aqui toda uma diversidade, uma matriz entre serviços, agricultura e indústria versus uma série de também componentes regionais aí. Então, esse debate não cabe à União fazer. Então, mas já que estamos na União, infelizmente até tive um projeto para transferir a discussão trabalhista para os estados. Claro que foi o único projeto, acho que eu tive aí 120, 130 projetos que eu submeti no último ano, foi o único projeto que a mesa barrou. A mesa nem considerou. Falou assim, não, isso aqui é competência da União, porque temos aqui a Justiça do Trabalho, não podemos desvincular uma da outra. Cláusula pétrea. Pois é, então ficou uma coisa ali, mas foi único. Mas enfim, então o que faz esse contrato, essa carteira verde e amarela? Ela flexibiliza para jovens, primeiro emprego de 18 a 29 anos, e também flexibiliza para contratações de mais velhos, pessoas com mais de 55 anos, que estão fora do mercado de trabalho durante um bom tempo. Também vai facilitar microcrédito, o que é importante para os empreendedores, o primeiro empreendedor, que é aquele trabalhador que poupou e que resolve empreender. Então, existe aí uma série de facilitações em redução de ônus tributários, né? Questão de FGTS, INSS, multas, e uma série de coisas assim que já existe no modelo atual. Agora, não entrando aqui, não querendo entrar em pormenores, porque houve avanços em algumas coisas e foram pequenos avanços. Houve retrocesso em algumas outras coisas, por exemplo, o FGTS vai passar de 2% a 8% quem é contratado pelo verde e amarelo. Eu acho isso um contrassenso. Se você para você flexibilizar, faça de todo. Ó o cachorro, ó o cachorro. Espera um pouquinho só, espera um pouquinho. A quarentena tem isso. Agora a realidade é outra.
Só espero que você fale a raça dele, Renato. É Qual o, que é a é o raça do cachorro? Speed japonês. A hora que ele voltar aqui eu Certo, mostro. certo. Bom, então, Pronto. na minha opinião, a carteira... 8%, então. Então vai aumentar algumas contribuições, vai reduzir multa por exemplo, se quiser mandar embora alguém que seja contratado da carteira verde e amarela, vai reduzir um pouco a multa, mas nada Tá. assim que se Você diga... comentou um negócio que foram autorizações, né? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Aqui no Brasil, a gente tem aquela coisa, olha, tudo aquilo que não é permitido é proibido, né? Quando deveria ser o Exatamente. inverso. Você pode fazer tudo, o que você não puder fazer, a lei vai te avisar, né? A gente inverte essa lógica aqui. E veja como foi difícil, porque nós começamos, a sessão era para começar às 10, 11 da manhã, foi só foi só 1 da tarde que abriu, e ficamos até 2 da manhã, com toda sorte de obstrução feita aí 2 pela da manhã. oposição, sendo que nós nem estávamos aqui fazendo o que aqui o debate caberia, né? Uma tal oposição tão ferrenha para um abrandamento tão tênue da legislação e toca só nos contratados futuros, não toca nos direitos Sim, dos atuais. sim. Então, veja como ainda há uma resistência muito grande, não É um só... debate muito atrasado, né? Exatamente, não só de deputados que representam essas questões trabalhistas, que, ao meu ponto de vista, é atrasado, não é por aí que a esquerda deveria agir. Deveria agir em outras questões muito mais, diria que sejam mais propositivas do momento de século XXI. Isso é questão trabalhista do século XX. Acabou já essa discussão. Então, enfim, mas tivemos uma oposição tão ferrenha e aí você se indaga, peraí, mas como é que existe ainda tanto deputado que representa isso? Quem é que está elegendo esses deputados? É a população que paga imposto? Essa aqui é a minha impressão. A população que paga imposto está ciente de como de quem é que está lá fazendo essa oposição, supostamente em nome deles? Por quê? Porque está nítido. Essa carteira verde e amarela vem de encontro a um fato inegável, que você flexibilizando os direitos trabalhistas não necessariamente vai aumentar emprego, mas vai ajudar. Vai deixar de ser um empecilho tão grande. Ainda é um empecilho, mas vai deixar de ser um empecilho tão grande. Agora, nenhum deputado, em seu bom senso, seja ele o mais ideológico possível, está propondo mais direitos trabalhistas para gerar emprego. Não existe isso no raciocínio. Perfeito. Eu vou criar mais direito trabalhista para criar mais emprego. Não existe isso. Quanto mais direitos trabalhistas, menos empregos. Então, se estamos aqui numa situação de gerar empregos, que é o que preza o bom senso desse momento, que é o que preza aí um consenso entre esquerda e direita, centro, etc., todos eles sabem que gerar mais direito trabalhista gera desemprego. Então, por que fazer uma resistência em questões de flexibilização? Sabendo que isso é só um ponto que ajuda, né, no processo. Sim, são vários fatores. Então, aí que você vê que é uma oposição contrária à vontade da população, contrária ao bom senso. É exatamente esse o ponto que acho que não foi bem debatido. O plenário, infelizmente, o parlamento brasileiro precisa ser reformado para que aconteça, de fato, um debate ali. Na verdade, você tem o presidente da Câmara e os líderes definindo tudo. Para onde vai a boiada. Né? A gente viu o caso da utilização dos fundos, né, partidário e eleitoral, a tentativa de passar esse valor para a saúde. O Rodrigo Maia simplesmente nem botou em votação, né? Decidiu ali sozinho, não teve nem a chance de ser votado. Então, foi algo que, pelo que a gente apurou também, foi combinado com os líderes dos partidos, como você citou agora. Não todos, obviamente, mas realmente esse pequeno grupo que acaba ditando as regras aí. E é para isso que a gente faz... diga. Temos presidencialismo parlamentar, essa que é a verdade. Temos ali presidentes de partidos, líderes de partido e o presidente de Câmara, eles é que mandam. Não existe parlamentarismo. Mas é para isso que a gente tem o ranking dos políticos, deputada, para mostrar para a população quem é que está com o pensamento mais alinhado com o estudo que a gente está falando, pensando
pró-emprego, pró-cidadão, com respeito ao dinheiro público. Então, convoco a todos aí para acessar o políticos.org.br e ver lá se tem toda a ficha do político, como é que ele votou a favor, votou contra, quanto ele gastou, se ele falta ou não, está tudo lá no nosso site. Uma outra coisa que eu ia perguntar era o seguinte, espera um pouquinho aqui, deixa eu pegar minha pauta para a gente não esquecer nada. Você tem um projeto... não, lembrei ainda sobre a questão trabalhista. O maior exemplo disso, da diferença entre o país que tem mais direitos e o que tem menos, você pega o México e os Estados Unidos, né? O México é um país com um monte de direito trabalhista, uma legislação até parecida com a do Brasil. Nos Estados Unidos você não tem nada, você não tem 13º, você não tem férias, você não tem nada garantido, é tudo a negociação do patrão com o empregado. E quando eles constroem um muro na fronteira, é para evitar que o mexicano passe para o lado americano e não o inverso. Porque se fosse melhor ter mais direitos, você ia ver americanos tentando arrumar emprego no México, e não é isso que acontece. Então, a gente pode aqui falar na teoria, mas a gente tem um exemplo prático aí que mostra o que funciona, o que não funciona. Pode ter uma história muito bonita, mas na prática a gente vê o que dá certo. Exatamente. Agora, eu queria perguntar para você sobre um projeto que o senhor tem de cortes de gastos, né? Então, é algo que é atrelado ao crescimento do PIB. Dá um pouquinho aí de detalhe para a gente, que acho que seria algo que viria de encontro com essa questão da responsabilidade fiscal que a gente estava falando no início, né? É como uma família, como uma casa, você tem que gastar aquilo que menos que você ganha, coisa básica. Como é que é essa ideia? Eu vou fazer um comentário geral para você entender, porque eu escrevi um pequeno artigo há um tempo atrás, analisando o que eu estava vendo dentro da Câmara. Você vê deputados do Norte e Nordeste, quando você fala trabalhador, para um deputado do Norte e Nordeste, trabalhador para ele significa funcionário público. Trabalhador para um deputado do Norte e Nordeste é um funcionário público. É o servidor, porque a economia está toda concentrada nisso. Exatamente. Quando você fala trabalhador num contexto sul-sudeste, talvez até centro-oeste, ele é um que trabalha ou na lavoura, ou trabalha ou nos grandes centros. Por quê? Aí, por que disso? E por que eu vou chegar no meu projeto? Eu estou só montando aqui um raciocínio. Tá. Porque no sul-sudeste, funcionalismo público representa menos do que 20% da força de trabalho. Muito menos. Acho que o município com maior volume de funcionários públicos deve ter aí na faixa de 17%, 16%. Uhum. No Nordeste, é parte de 40%. Então, no município, muita cidade, a prefeitura é o maior empregador do município. Vai de 40% bate até 70%, ou seja, a média está entre 40% e 70%. Aqui no sul-sudeste, funcionalismo público representa menos de 20%, a média está em 16%, por aí. Então, você veja, então, os deputados que são eleitos pelo sul-sudeste, e o sul-sudeste está subrepresentado, não só no Senado, o Senado, quase 60% do Senado é Norte e Nordeste. Vou repetir esse número. 60% dos senadores vêm de estados do Norte e Nordeste. Porque você tem o mesmo número por estado, né? Três senadores por estado, você tem mais estados do Norte e Nordeste. Pois é. Dá essa distorção. População do Norte e Nordeste é 35%. Então você tem 35% da população com 60% de controle do Senado. Aí você fala assim, tá bom, mas e na Câmara, como é que é? Na Câmara, a população de 35% do Norte e Nordeste comanda 43% da Câmara. Então, e é impossível mexer nisso, né? Você não consegue chegar agora e propor... Entendeu? Agora você está chegando onde eu quero chegar. Se você tem uma base em que o seu eleitorado é funcionário público, e ele vota pelo quê? Reajuste salarial, reajuste salarial, reajuste salarial, reajuste salarial. E eles comandam o jogo político no Brasil, você não tem freio. Em poucas... E um dos itens do Plano Mansueto, desculpa a interrupção, porque isso é importante. Um dos itens que tinha no plano original era impedir por 2 anos, se não me engano, o aumento salarial do servidor nos estados. Os estados ficariam proibidos, era uma das contrapartidas propostas. Isso caiu no texto final. Justamente por causa disso que você está falando. Exatamente, porque o Norte e o Nordeste é que comanda, e lá, como o mercado não existe, ou seja, é muito mais limitado, a sua ascensão salarial
é por lei, não é por Sim. dinâmica de mercado. Não é que É na você caneta. está vendendo mais, não é que a sua economia está indo bem, não é Não é porque nada você está mais disso. eficiente, nada Não é disso. porque você está mais eficiente, entregando mais com menos, nada disso. Então é tudo por lei. Então eles forçam os deputados sempre a fazer isso. Os deputados, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, etc., a promoverem reajustes. Então, o meu projeto, o que significa? Você quer fazer reajuste salarial no seu estado ou até mesmo na União? Ok, contanto que o PIB do estado ou o PIB da União esteja acima de 2% de crescimento registrado no período que você pretende fazer reajuste. Isso alinha o quê? Os interesses do funcionalismo público ao interesse de quem não é do funcionalismo público, quem paga a conta, que são os trabalhadores e também as empresas. No fundo, é uma remuneração por meta também que você está colocando, né? Porque exatamente. Então, você está alinhando... se ele trabalhar bem, o Estado vai crescer, ele vai ter o aumento dele, como tem na iniciativa privada. Exatamente. Perfeito. Então, temos que começar a trabalhar com esse tipo de proposta um pouco mais bem fundamentada numa realidade política que muitos daqui do Sudeste, onde estamos, São Paulo, eles não entendem. Mas como que os políticos lá estão forçando esse reajuste agora? Porque a base deles é de funcionário público. Então, se você não começa a entender isso, aceitar que essa dinâmica ainda é atual, aí temos que trabalhar em funções de um lado, limitar que o Estado seja tomado por isso, porque já está, né, o Estado brasileiro já é dominado por essa dinâmica do Norte e Nordeste comandando. Então, temos que colocar um freio aí. E temos que criar mais empregos na iniciativa privada no Norte e Nordeste. Sim, exatamente. Diluir um pouco as opções que existem por lá. Isso seria atacar o problema realmente na raiz, né, na base, porque aí você vai estar realmente mudando os incentivos. Tem um gráfico famoso também que mostra a evolução dos salários médios no setor público e setor privado ao longo dos anos, e é um descolamento, assim, o setor público, o servidor, aumentou muito mais o salário do que a média do setor privado, né, principalmente com todos os anos de crise que a gente teve, e agora a gente vê mais uma vez isso, né, todo mundo tendo que cortar os ganhos, renegociando, enquanto isso o setor público permanece com tudo inalterado, 100% de salário. Você vai falar disso aí, o pessoal começa a subir nas tamancas, para usar o termo aqui, que acho que define bem a reação de certos deputados. Então, realmente é uma realidade que a gente precisa mudar, mas são diversos fatores, né? Melhorar os políticos, melhorar o ambiente de negócio desses estados, trazer mais diversificação para a economia. Só assim que a gente consegue chegar lá. Veja bom, deputado, diga lá. Políticos, olha, acho que temos que ter político mais corajoso. Ontem, você viu, acho que um líder, não sei se era do PDT ou qual partido da oposição, dizendo assim: se vocês aprovarem a carteira verde e amarela, vocês não serão reeleitos. Vocês não serão reeleitos. Lembrem-se daqueles que votaram a favor da reforma trabalhista do Temer e eles também não foram reeleitos ou tiveram problemas na sua reeleição, etc. Então, esse é o critério dele. Esse é o critério dele. Bom, eu vou deixar bem claro aqui para esse deputado aí, essa liderança. Eu votei a favor da carteira verde e amarela, achei branda demais, achei temporária demais. Acho que temos que ter uma reforma muito mais profunda nessa questão trabalhista. E vou sempre apoiar, como político ou como ativista político, vou sempre apoiar quem faz esse tipo de reforma. Quem vai apoiar reformas trabalhistas, reforma do Estado, reforma da economia, reforma política. Temos que... o momento é de reforma, não é de você dizer que está tudo bem. Não, as crises que o Brasil apresenta são crises estruturais. A leitura é de problemas de estrutura, problemas de sistema. Se nós não estamos fazendo reforma em estruturas e sistemas, nós não estamos fazendo nada. Nós estamos tirando dinheiro da população para passar aí um tempo como político e depois voltar para casa e sumir. Né? Não é o meu caso. Enxugando o gelo. E não é o meu caso aqui. Já falei isso várias vezes. Como brasileiro, não estou indo para lugar nenhum. Eu vou ficar por aqui. Então, a missão é fazer um bom sistema. Um sistema que seja ele condizente com aquilo que você acha que tem que ser um país desenvolvido. E o Brasil tem tudo para ser um país desenvolvido. Mas precisamos passar por essas reformas.
Muito bom. Deputado, nosso tempo já está estourando aqui. Queria te agradecer demais pela atenção. Obrigado, Muito boa conversa, muito boas informações. Queria deixar uma última pergunta. É o seguinte, como é que está o clima? Enfim, acho que até que você está em São Paulo, né? Essa questão da quarentena. Como é que são essas sessões virtuais? Hoje tem um zoom aí mais uma vez em relação à possível saída do ministro Mandetta. Como é que você está vendo essa questão política? Muitos governadores talvez até politizando, né, essa questão do vírus. Um overview geral. Eu sei que a pergunta é bem ampla, mas o que você está a fim de falar que não falou ainda para a gente fechar a nossa conversa, nossos Bom, seguidores saberem aí o que você acha mais urgente nesse momento para prestar atenção? olha, eu acho que a questão, rápido na questão virtual, a Assembleia virtual, ela é boa por algumas razões e ruim de outras. A ruim é que ela dá mais força para as lideranças, para os líderes de partido e para o presidente da Câmara. Então, eles ficam mais poderosos com o sistema virtual, em função de você não estar lá. Agora, em termos de você não estar lá, de você estar no seu gabinete aqui, eu estou no meu escritório, eu estou em contato, eu tenho meu celular, eu tenho meu computador, e eu tenho que estar me comunicando com vários grupos e também com as minhas assessoras de gabinete. Então, eu estou muito mais bem informado do que se eu tivesse em Câmara. E em Uhum. Câmara, o lugar é insalubre. É um barulho muito grande, ninguém presta atenção no discurso do outro. E então, existe aí Entendi. uma... não é um lugar Interessante. onde você consegue pensar e refletir em um posicionamento. Então, isso, por um lado, é bom, né? Esse lado de você ter mais tempo e mais tempo de reflexão e mais informação para poder refletir. Por Mais outro lado, qualidade, você... né? Uhum. Exatamente. Por outro lado, você perde um pouquinho na dinâmica de interferir junto às lideranças. Então, esse que é o comentário aqui. Com relação ao Mandetta e a questão de saúde, olha, o Mandetta é um político, né? Acho que a questão médica, ninguém discute a questão médica. Eu não sou médico para discutir o coronavírus e como tratar o coronavírus, os riscos dos tratamentos que existem ou dos benefícios. Eu vou me eliminar disso, porque não, agora, como político, eu tenho que ter uma opinião. Você tem um ministro que é rebelde a uma posição que o presidente quer e sabe agir politicamente. Ou seja, se o Mandetta fosse só médico, ele teria mais credibilidade neste Uhum. momento agora. Mas como ele é político também, ele tem uma função política, e o fato dele saber fazer política, e como outros estão usando ele como um canal político contrário ao presidente, isso eu vejo como um certo demérito ao Uhum. próprio Mandetta. Né? Sem tirar aqui a qualificação dele como parlamentar, que imagino que tenha sido boa, e até dele como médico, que também pode ter sido boa. Agora, Uhum. como ele está agindo como político e não como um médico, isso eu acho que é um problema. E, claro, você não pode ter time em quem você confia do seu time, não confia em você, ou já te deu um voto de não confiança, né? Que é o que eu acho que Perfeito. o Mandetta tem feito. Então, infelizmente, eu acho que cabe aí ter um alinhamento, ao menos de pessoas que sejam leais, por isso que eu acho que o presidente ele é muito rigoroso nessa questão de lealdade, e todos que estão à volta dele são os mais leais, aqueles que, de fato, aí, representam o que o presidente quer, efetivamente, ou consegue Uhum. até fazer a interpretação do que o presidente quer, né? Então, às vezes, é Uhum. necessário isso também. Agora, você tem um que é contrário ao que o presidente quer, não é um time, né? Você acaba se colocando fora do time. Então, se o Mandetta Falta um sair, alinhamento, é. alinhamento pode ocorrer a qualquer momento. O Mandetta, a qualquer momento, ele pode voltar e se reconstruir como um ministro leal e que quer efetivamente implementar uma estratégia diferente. Agora, como cidadão, se eu puder comentar aqui, eu acho que é o seguinte, não existe essa questão de isolamento e quarentena. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem todos os estados tomaram suas decisões para fazer isolamento seletivo. Alguns isolamentos são mais restritivos, mais próximos a ser uma quarentena total do que outros. Uhum. Outros estados estão muito mais liberais
e deixam dinheiro de ir e vir e de associação muito mais livre, com alguns rigores de portar máscara, limitações de algumas áreas estão fechadas, mas outras estão abertas, onde possa haver aí aglomerações. Então, áreas rurais, por exemplo, pequenas cidades, áreas rurais, isso eu não vejo cabimento nenhum de fazer um fechamento completo em cidades que não são rurais, são distantes, que não tenham tido contato com o vírus ainda, nenhum caso ainda registrado. Então, eu estou prezando aqui pelo bom senso, tá? Que ultrapassa aqui a questão médica ou a questão política. Tá? Eu estou falando aqui o que seria de bom senso. Olhar como os outros estados, tem 50 estados nos Estados Unidos, são 50 alternativas diferentes de como tratar o vírus e de maneira sustentável, ou seja, o estado ali não está dependendo. E aí você pode ver o que está dando mais certo, até importar para os outros lugares, né? Tem essa vantagem ainda também. E os estados dos Estados Unidos têm dinâmicas similares ao do Brasil. Por exemplo, o estado de Nova York é muito parecido com o estado de São Paulo. Os estados do Sul, Tennessee, o Texas, por exemplo, é mais parecido com algum estado do Norte e Nordeste, né? Até em termos de meio ambiente. Então, você tem aí referências. E o que os governadores aqui fizeram? Aqui uma crítica aos governadores. Cadê o seu pensamento crítico independente? Né? Cadê aquele seu pensamento, você com a sua equipe, fazendo o seu modelo de como implementar? É muito mais fácil mandar fechar tudo e pronto. Pois é, pega ali a receita da OMS, virou súdito da OMS, que é também uma instituição política, ou se tornou uma instituição política, infelizmente, e implementa aquilo e a União que paga. Então, isso é um aval de incompetência total. Acho que estou muito... eu estou mais preocupado com essa falta de pensamento independente, crítico independente, e essa subserviência que nós temos intelectualmente de absorver. Então a OMS mandou, hein? Então olha, aqui tem que ser o que a OMS mandou. Olha, a ONU quer tal coisa. Então vamos obedecer a ONU. Ai de a gente desobedecer a ONU. E olha quantos erros a OMS fez, né, nesse processo todo. Isso me deixa mais irritado do que qualquer erro que um governador possa fazer. Olha, achei isso, baseado nessas informações, tomei essas decisões, posso ter errado aqui, posso ter acertado ali, ótimo, mas ele honra isso. Faz parte. Faz parte da decisão dele. Mas não, eles aí entregam a culpa, não, a OMS que falou, então eu segui o que a OMS falou, então a culpa é do OMS, hein? Tem custo aqui, então quem não financiou foi a União, hein? Eu estou de corpo fora de novo. Pô, isso aí ninguém, não é postura, exatamente, do líder. Exatamente. Elegemos aí fantoches aí ocupantes de cargo de governador, é isso que a gente elegeu aí. Desculpe os bons governadores. Existem os bons governadores, mas no geral, desculpa, assinou aquela carta lá que a União tem que te safar. Vamos fazer um ranking de governadores, então, depois. Ótima ideia. Você ajuda a gente aí. Ajuda a gente a formatar isso aí. Então tá bom, gente. Obrigado a todos aí que acompanharam. Obrigado mais uma vez ao deputado. Um abraço para o Jeff, nosso amigo aí que ajudou também nesse bate-papo. E qualquer coisa, o ranking está aí aberto para a gente conversar. Obrigado mais uma vez. Até a próxima, deputado. Até a próxima. Muito obrigado. Hein? Um abração. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.